Ó, esse vídeo aqui eu vou ensinar o seguinte: como que faz uma moega num barracão de UBS. Primeira coisa, a diferença de um barracão de UBS e de um barracão comum é que ele tem a moega. Mas basicamente um barracão de UBS com moega, a única diferença é que ele vai ter esse fosso que é onde o caminhão passa e despeja a semente que chama moega. Então, assim, a forma de construir o barracão é igual de qualquer outro barracão convencional. A diferença é que nós vamos aqui na parte da moega, a gente vai desenhar um fosso com piso inclinado. Para isso a gente vai fazer o seguinte: aqui eu estou no 3D, visualizando que o barracão já tinha modelado o piso, parede, o básico dele já. Agora eu vou vir na planta baixa e é o seguinte: a gente precisa fazer o recorte do piso onde vai vir a moega. Então para isso eu vou editar o piso e vou recortar o piso onde o fosso da moega vai vir. Fiz esse recorte aqui. Por que foi esse recorte desse formato? Porque aqui eu ainda vou pôr uma rampa e aqui eu vou pôr uma rampa. Então eu vou ter que ainda puxar esse piso para cá depois ainda. Mas por enquanto aqui serve. Posso dar OK. Deixa eu só conferir aqui. Nada a ver com isso. Vou deixar. Nada a ver. Tá gravando. Pronto, eu vou confirmar a edição do piso assim. Agora eu vou fazer o seguinte: esse desenho aqui do fosso, ele tem essas linhas nas diagonais. Essa diagonal indica para onde que vai cair a inclinação do piso e vai direcionar a semente. Então, se você for olhar, ele tem uma superfície que leva nesse formato triangular, que vai indicar para esse ponto. Esse outro triângulo indica para esse ponto e esse também para esse. Então, esse ponto aqui é onde vai ter a captação de produto que vai ser direcionado para os elevadores e os elevadores vai elevar o produto e jogar de volta nas pré-limpezas, né, que são outras máquinas que vai fazer o tratamento inicial da semente ou do grão. Então, a gente vai começar o seguinte: eu vou criar um piso similar com esse. O piso vai ser um retângulo aqui. Já no formato. E eu vou fazer uma abertura dele em torno do fosso. Que aqui ele não está desenhado as paredes. Tá? Vou confirmar assim por enquanto. Outra coisa. Como esse aqui são duas moegas, o produto é separado diferente. Por exemplo, aqui eu posso estar tratando uma variedade de soja e aqui eu posso estar tratando outra. Então, esses produtos não se misturam. Eu posso estar tratando milho e aqui eu posso estar tratando soja. Ou eu posso estar tratando semente e aqui convencional. Então, a gente faz uma divisão de alvenaria que vai separar ele em dois fossos de moega separados. Para isso eu vou usar essa alvenaria de blocos moega. E a configuração é o seguinte: essa parede tem que ter 1,20 m, no mínimo, a 1,5 m de altura. E ela tem uma profundidade que, por enquanto, eu vou pôr de 8 metros, mas depois eu vou configurar e vou ajustar ela na profundidade certa. Então, a restrição da base dela aqui está de menos 8 metros da planta baixa. E ela está acima para o nível da planta baixa em 1,5 m. Aqui eu vou desenhar ela direto. E aqui eu vou fazer um retângulo. Aqui eu vou cortar essa parede aqui e vou esticar ela só até aqui e essa até aqui. Tá, por que eu faço isso? Porque aqui é um fosso e aqui é a parede que divide as moedas. Então, o fosso divide a moega para um lado, divide a moeda para o outro e essa parede continua a divisão.
Agora a gente só vai conferir essas medidas para ver se ficou certinho. Eu vou deixar os dois lados com a distância igual. Vou colocar umas cotas aqui para conferir. 2,20. Quatro ponto 05. Quatro zero cinco tá certo. 4,30. Quatro ponto 05. Dois e 20. Tem que fazer o contrário disso aqui. Deixa eu ver se mudou. Não, agora vai dar certo. 4,05. 4,3. 4,05. 10 e 20. Agora tá certo. Tá, agora a gente for olhar no 3D. Isso aqui tá desse jeito, ó. Ele formou um fosso. As duas paredes complementam a divisão. E esse piso vai ser o piso da moega. Nele eu vou usar o piso moega. E esse piso moega ele tem uma espessura diferente. Ele tem uma espessura configurada de 25 centímetros. Porque na hora que a gente fez a inclinação do piso, ele vai mudar a espessura e ele acaba ficando mais fino. O Revit ele não conta a espessura inclinada, ele só conta a espessura dele reto. Então agora, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte. Esses aqui são os pontos onde os dutos vão captar a semente ou o grão, né, e direcionar ele para os elevadores. Então aqui eu vou com a linha de referência, RP, e vou desenhar o ponto onde o duto capta a semente. Desenhei uma linha de referência aqui, uma linha de referência aqui na parte de baixo, e outras duas linhas de referência com essa parede de um lado e do outro dela. Por enquanto eu vou deixar só de um lado porque está difícil de selecionar aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou, para facilitar, como o desenho está muito poluído, eu vou isolar a vista e deixar de um jeito mais claro de entender. Ó, eu vou selecionar as paredes que eu fiz, o piso e os planos de referência, esses dois e aquele. E vou usar HI. Pronto. Esse aqui eu posso ocultar também, HH. Vou ajustar agora os planos de referência. E esse eu vou copiar. Copiei o plano de referência. O próximo passo agora é fazer o seguinte. Esse piso é o que vai receber a inclinação para se tornar o funil da moega, né? A parte inclinada. Então a gente vai editar ele e eu vou fazer um furo central que ele vai contornar as paredes do fosso da moega central. Então agora ele ficou nesse formato aqui, ó, parecendo um formato de um anel, só que quadrado. O próximo passo é clicar no piso e vir aqui, ó, em modificar, subelementos, e eu vou vir aqui, ó, adicionar linha divisória. Eu vou deixar desmarcada a função de cadeia, porque a cada ponto que eu criar, ele recomeça o comando. Então o primeiro ponto é, eu vou pegar desse ponto até o ponto onde o duto capta o grão, desse ponto final até o outro ponto, e eu faço o primeiro triângulo. De cá eu faço a mesma coisa.
Sempre ter certeza que você está pegando no ponto certinho, porque quando está aparecendo um quadradinho rosado assim, ele não pegou o ponto corretamente. Ele precisa aparecer uma bolinha e uma bolinha rosa e um azul no centro, que aí quer dizer que ele pegou o ponto exato, tridimensional, né? O que tá vendo? Se ele pegar um ponto próximo assim, ele vai dar erro na hora de criar geometria. O ideal é aqui. Se não está conseguindo, você vai apertando Tab e ele vai localizar o ponto até que ele encontre ele. Ah lá, encontrou, clicou. Ah, só que esse aqui está errado. Esse aqui eu fiz... Eu vou deletar ele, porque ele não é aqui. Esse aqui é daqui até aqui. Quando não existe um ponto como esse aqui, ele não vai ficar com a bolinha rosa e azul dentro. Ó. Ele fica só encontrando uma intersecção. Por isso que ele marcou de azul o plano de referência desse lado e esse outro plano aqui que é o plano da geometria. Aí fica um xizinho rosado. Aí você pode clicar nele. A gente fez 2 inclinações. As próximas inclinações vão ser essas. Ó. A gente vai pegar essa para cá, dessa para cá, e desse ponto para cá, e desse para cá. O que isso quer dizer? Que daqui, esse vai escorrer o grão nesse sentido, esse vai escorrer nesse sentido, esse para cá, e do outro lado da mesma forma. O grão vai ficar para cá, então ele vai escorregar daqui para cá, daqui ele desce. Para cá eu vou fazer a mesma coisa. Aqui, 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 aqui. Pronto. Esse é o desenho principal. Primeira coisa que a gente fez, acabou, né? A gente vai lá no 3D agora, a gente vai ver que o piso continua reto, só que quando você passa o mouse nele, ele aparece os desenhos que a gente fez, que são dobras de laje. Então aqui, se você quiser isolar esse piso da moega na vista, você pode fazer o seguinte, você pode selecionar ele e o fosso, HI, e a gente isolou eles. Clicando no piso, a gente vai vir aqui em modificar elementos, e a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar o projeto que a gente recebe. Geralmente ele tem uma indicação de qual a altura que tem de desnível que eles esperam na moega. Nesse caso aqui, ó, eles pediram 5,5 metros, que é do topo do piso até o fundo da moega. Então a gente vai colocar mais ou menos essa altura também, esse desnível. Então aqui eu vou clicar nesse pontinho, ó, se eu clicar nessa aresta, ela aplica essa altura a esses 2 pontos. Quando esse ponto tem uma altura, como por exemplo, ponto 0,5, e esse aqui está 0, se eu clicar na aresta, ele me dá o ponto mediano, né, que é o ponto médio entre essas 2 alturas. Se eu modificar essa altura aqui para, por exemplo, -1, ele ainda continua inclinado, porque ele aplicou o ponto, ele ainda pegou a média e distribuiu essa média para os 2 pontos. Então, cada ponto ainda continua com uma altura diferente, 12,5 e esse 0,75, que é a diferença que eu já tinha aplicado nele. Então, vou voltar aqui esse aqui para 0, esse para 0. Agora sim, eu vou aplicar aqui menos 5,5. Ele vai formar esse buraco inclinado. Do lado de lá vou fazer a mesma coisa, menos 5,5. Tá, por que eu faço desses 2 lados? Né? Eu começo por aqui. Quando eu preciso fazer essa inclinação, eu tento fazer com que esse piso aqui, né, ele tenha uma inclinação próxima à inclinação dessa linha diagonal aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, eu preciso pelo menos de qualquer valor que seja para ele pelo menos aparecer como inclinado, para facilitar a minha edição. Aqui eu vou baixar 2 metros, só para começar a ter um valor inclinado que seja. Podia ser qualquer valor aqui. -2. Posso pôr isso aqui -3 para exemplificar por que eu estou fazendo isso. -1.
Pronto. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar esse ponto, aqui ó, clicar no quadrado da vista direita, e ele alinhou a vista. E eu vou mudar a visualização para a estrutura de arame. Quando eu faço isso, eu tenho essa linha diagonal, que se eu clicar nela, você consegue ver que é exatamente a diagonal que forma dessa face inclinada. Então, se eu voltar aqui na vista da direita, clicar nesse ponto e trazer ele, eu consigo trazer ele a ficar no ponto de intersecção dessa altura, fazendo com que essa face tenha uma inclinação próxima a dessa. Eu vou fazer isso com os outros pontos. Eu clico no ponto, clico na seta de baixo e trago ele até que ele mostre esse quadradinho aqui. Clico no ponto, aqui ele vai tentar achar o X. Ó. Quando eu passo em cima da linha, a linha ficou marcada e ele mostrou um X. Vou clicar no outro, ó, linha marcada e o X, soltei. Pronto. Então aqui eu garanti que ele virou um funil completamente triangular. O último ponto que eu vou fazer para terminar o fosso da moega, o funil da moega, é que fazer o seguinte. Quando eu mantenho esse piso aqui desse jeito, nesse formato, né, ele fica com uma inclinação muito alta e eu prefiro que ele fique um pouquinho inclinado para facilitar uma questão de visualização também no projeto. Então aqui eu vou rebaixar ele menos 1 metro, nesse formato. E esse aqui eu vou rebaixar também menos 1 metro. Agora eu vou voltar para o formato realista e a gente vê como é que ficou. Tá vendo? Então assim, a gente consegue ver que esse piso ficou uniforme. O grão que cai aqui dentro, ele vai escorrer para cá. Daqui ele vai escorrer para cá. E aqui vai ter um furo, onde um cano vai pegar o produto e direcionar para o elevador. Agora a gente pode digitar HR e revelar o armazém. Outra coisa que eu já vou fazer é o seguinte. Esse piso, eu vou elevar ele 60 centímetros. Ponto 6. Por quê? Como ele é um funil, qualquer água que cai de uma chuva, por exemplo, que possa entrar dentro do barracão, se esse piso está na altura do chão, se esse funil está na altura do chão, a água vai ser direcionada para ele e vai encher o fosso de água e vai dar um problemão. Então a gente evita deixar ele no nível do solo, a gente sempre eleva ele um pouquinho em relação ao nível do solo. Então aqui eu elevei ele 60 centímetros. Só que aí tem um problema, o caminhão precisa ter acesso a ele, que vai despejar. E como que você tem acesso a um piso que está elevado? Usando uma rampa. Então aqui eu vou criar um piso similar, esse, que ele vai ter a mesma largura desse piso aqui. Ó, ele vai pegar desde essa parede até essa parede, até o começo da moega, e ele vai ter 6 metros de comprimento. Por que 6 metros? Porque eu mantenho esse piso com inclinação de 10% e 10% de 60 centímetros, né? A inclinação vai dar 6 metros de comprimento. Então aqui a gente vai medir só para conferir, daqui até aqui, 6 metros. Confirmar quer dizer. Esse aqui vai ser o piso barracão mesmo. Tanto que no corte agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou clicar no piso antes, modificar subelementos, vou clicar nessa linha e colocar ponto 6. Ele vai elevar ela 60 centímetros. Se eu vim agora no corte e usar uma cota de inclinação, esse piso tem inclinação de 10%. Que é como eu precisava no projeto. Por outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Só que para facilitar, eu não preciso desenhar de novo. Eu posso selecionar ele, usar o comando espelhar, seleciono o triângulo que é o centro do desenho e faço o espelhamento.
Para finalizar, eu só vou retirar esse excesso de piso que ficou sobreposto. Eu vou voltar aqui na planta baixa, vou editar e vou puxar até a borda da rampa. Então, esse aqui ficou sendo o piso do barracão, essa é a rampa, essa é a outra parte da rampa. Se a gente for lá no 3D, ficou nesse formato. Eu vou ocultar essa parede para a gente observar como é que ficou. Rampa, moega e rampa. O próximo passo para fazer terminar a moega a gente vai vir aqui na planta baixa novamente. Eu vou desabilitar a visualização dessa planta baixa só para facilitar aqui e remover algumas cotas para tirar a poluição visual. A gente vai adicionar agora as duas vigas de rolamento por onde o caminhão vai passar. Então eu vou carregar modelos e eu vou procurar aqui por viga de rolamento. Ela não está carregada, daí a gente vai carregar ela no desenho. CC, lá embaixo ela vai estar como viga de rolamento, moega. É esse formato aqui. Abrir. Agora eu vou CM, viga de rolamento. Eu vou posicionar ela não na face, mas no plano de trabalho. E já vou deixar ela com um deslocamento de 60 centímetros, ponto 6. Porque o meu plano de trabalho é a planta baixa. Então eu vou desenhar ela no sentido que o caminhão vai passar em cima da moega. Pronto, desenhei ela. Agora eu faço uma cota, eu vou cotar o centro dela ao centro da outra. Eu posso até aumentar essa cota para pegar a cota da lateral até a cota da lateral do fosso. O que tem de espaço aqui é 3,25, que assim é um espaço bem estreito. O caminhão ele tem aproximadamente essa mesma largura, então assim é um espaço muito estreito. Se a gente for até posicionar um caminhão aqui para a gente ter uma noção, tem um modelo de caminhão graneleiro. Olha, o próprio caminhão ele quase encosta nas lateral. Ele sobra apenas 8 centímetros de um lado do retrovisor e 14 centímetros do outro lado. O ideal era ter aqui pelo menos 3,60 m de largura livre para esse caminhão passar. Mas como os desenhos já veio, a gente vai tentar respeitar essas medidas. Uma coisa que é interessante é que a gente pode até posicionar o caminhão no desenho, que ele pode te ajudar a dimensionar a distância que vai ficar uma viga da outra, porque você tem a posição do rodado do caminhão. Então essa posição das rodas te ajuda a ter uma noção das vigas de rolamento. Só que como as vigas ficaram completamente cobertas, né, pelo modelo do caminhão, a gente vai mudar para o modo wireframe. Eu vou voltar esse caminhão para cá. Eu vou colocar como hospedeiro. Não, deixa eu colocar ele de novo. Deixa eu ver se vai dar certo. Corte. O caminhão ele ficou no nível errado. Ponta baixa. Selecionar aqui. Pronto, agora a roda está no nível adequado. Então a gente vai voltar lá na ponta baixa. Vamos mudar para o modo wireframe, estrutura de arame. E a gente vai selecionar a nossa viga e trazer o centro dela para próximo do centro de onde o caminhão faz o rodado, que é esse ponto aqui. Aqui e aqui. Essa distância tem aproximadamente 1,80 m, 2 metros. Nesse caso aqui do desenho deu 2,11 m. A gente pode manter essa dimensão. Porque aqui tá vendo, ó,
esse rodado traseiro, ele é duplo. E esse também é duplo. E aqui ele ficou para fora e ficou para fora. Então aqui a gente poderia trazer ele mais para dentro. E esse aqui também mais para dentro. Que provavelmente ele vai ficar 1,80. Aqui eu vou voltar para o modo linha oculta. Remover o caminhão daqui. Que agora ele vai só atrapalhar. E aqui eu vou deixar com a distância de afastamento de 0,65. Aqui eu vou deixar 1,90 m e 70, ó. Então, como ficou 70 centímetros, eu vou dividir essa distância. Não, na verdade acho que eu vou deixar desse jeito mesmo. Deixar 70 centímetros mesmo. Ok, vou apagar essa cota, essa. Eu vou espelhar essas duas vigas aqui. Pronto, eu tenho as duas vigas por onde o caminhão vai fazer a rodagem por cima da moega. Agora o que falta? A gente precisa da estrutura em grade, que é por onde o grão vai passar por ele, mas a gente pode caminhar por cima da moega e tal, fazer inspeção, manutenção, né, sem risco de cair lá dentro, né? Então somente o grão que consegue atravessar esse piso. Então a gente vai vir aqui na estrutura, sistema de vigas, e a gente vai ver se já tem um tipo de viga carregado. Ó, aqui como está padrão, ele não está carregado nenhum tipo de viga. Então a gente vai cancelar, a gente vai vir aqui em CC, e a gente vai vir carregar framing estrutural. Cadê framing estrutural? A gente precisa de aço. Deixa eu ver aqui, não, tá certo, é essa mesmo. Aço. Barra redonda. A gente vai pegar as barras redondas e aqui ele vai mostrar uma lista. A gente pode pegar essa RB 25.4, que é Redonde Bar 25.4, que é uma polegada. Ok? Beleza, então agora a gente voltar aqui no sistema de vigas, agora sim tem barra redonda 25.4. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar a estrutura do piso, né, onde que ela vai pegar. Então aqui ela vai cobrir toda essa região da moega e eu vou fazer o furo onde ela não vai pegar, que é o fosso do elevador. Então ela vai fazer esse contorno. Outro ponto importante é observar essa linha com esses dois traços. Deixa eu só... Continuando, essa linha com esses dois traços, ela indica o sentido que vai ser posicionada as barras. Então, como esse aqui é um sistema de vigas, ele é um sistema que ele precisa de um perímetro, e ele vai obedecer que dentro desse perímetro, ele vai colocar vigas obedecendo um espaçamento pré-determinado, e as vigas vão ficar no sentido que é determinado pela essa linha com a linha dupla, que essa linha significa sentido da viga. Então, quando a gente vem aqui e configurar, ó, espaçamento fixo ou a regra do layout, né? Aqui está como distância fixa. Eu poderia usar outras regras, mas eu gosto de usar a distância fixa, e eu gosto de usar a distância de 12 centímetros aproximadamente, que é uma distância boa. A justificação pode deixar pelo centro mesmo, e a gente pode confirmar. Tá, vamos salvar o projeto. E o que aconteceu? Como a base de colocação era a planta baixa e a gente elevou a moega 60 centímetros, a gente vai ter que elevar ele por deslocamento também, os 60. Só que quando eu desloco ele 60 centímetros, olha o que acontece. Ele sobrepõe a minha viga de rolamento pela metade. Se a gente for lá no corte, na verdade isso daqui depende da barra. Tem barra que sobrepõe pela metade, tem barra que ela não sobrepõe metade, mas fica cortando a geometria. A gente vai observar que as barras ficaram alinhadas com o topo da viga. Eu não gosto de deixar assim porque dificulta a visualização e compreensão do que é isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ele de novo. E em vez de colocar 60, eu vou pôr 55 centímetros e vou deixar ele 5 centímetros abaixo da estrutura da viga de rolamento. Se a gente for vir aqui no corte, esse é o topo, esse é a grade.
Então a gente pode deixar 5 centímetros ou pode deixar até menos. Pode deixar, por exemplo, 58, que ele vai ficar mais próximo da parte do topo, que fica melhor. Outro ponto aqui para facilitar a visualização, a gente pode modificar essas barras. Eu digitei o comando select all, né? Na verdade eu vou usar o outro, AS, ao select, e vou mudar aqui ó, de material estrutural aço ASTM. Na verdade eu posso até manter esse material, só que como ele está com o perfil de corte, esse duplo riscadinho, eu vou mudar ele para sólido e manter o preto. E agora ele fica melhor. A gente vai vir aqui no 3D. Eu vou ocultar esse desenho em planta. E aqui a gente tem uma moega pronta. Só para questão de detalhe, a gente poderia modificar também o material desse aqui e já colocar concreto. Finalizado. Esse aqui, como a gente elevou a moega 60 centímetros, a gente vai elevar mais 60. Então, como ele já tinha um deslocamento de 1,5 m, a gente vai colocar 1,5 m mais 60, 2,10 m. E ele volta a ter 1,5 m em relação ao topo da moega. Se a gente for até medir aqui, ó, aproximadamente 1,5 m, 1,49 m alguma coisa, porque eu não peguei um ponto exato, eu peguei um ponto aproximado. Então é assim que a gente faz uma moega. O último ponto que falta é fazer com que esse recorte aqui que sobrou, a gente faz, né, o recorte em torno da própria moega. Que nesse caso eu vou editar ele aqui e vou usar o pick line aqui. Peguei errado. Aqui. Apagar a linha de baixo e ok. Tá vendo? Não tem sobra de parede. A parede faz o fechamento que ela deveria fazer mesmo. Aqui faltou eu pegar a inclinação descendo da rampa. Aqui. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Editar. O pick line, a rampa. Essa outra, apagar a linha de baixo e pronto. E assim finaliza o desenho de um fosso de moega, já com as paredes da divisória, já a grade, tudo, a via de rodagem e tudo mais.